Será que as ferramentas de programação com inteligência artificial estão realmente deixando os desenvolvedores mais lentos? Bem-vindo de volta ao Inteligência Artificial Daily Brief. Hoje, vamos falar sobre um estudo que está dando o que falar. Um grupo de desenvolvedores foi testado para ver o quanto as ferramentas de programação com inteligência artificial os tornariam mais produtivos. Eles presumiram, antes do estudo, que seriam cerca de 25% mais produtivos, e mesmo depois que o estudo terminou, acharam que a inteligência artificial os tinha deixado 20% mais produtivos. Mas o estudo na verdade descobriu que eles foram 19% menos produtivos, 19% mais lentos nas tarefas de programação. Agora, como você pode imaginar, isso foi amplamente noticiado em veículos como a CNBC, sugerindo que isso representa uma brecha no argumento de que a inteligência artificial aumenta a produtividade. As implicações de algo assim são enormes. Bilhões e bilhões, se não trilhões de dólares, estão sendo investidos partindo do pressuposto de que a inteligência artificial vai nos tornar mais produtivos. Será que tudo isso coloca essa ideia em dúvida? De certa forma, imagino que, neste ponto, se você é um ouvinte frequente deste programa, deve praticamente ouvir o estalar dos meus dedos e do meu pescoço enquanto me preparo para criticar este estudo em particular. Agora, quero fazer uma ressalva. De modo geral, sempre fico curioso para ver o que esse grupo apresenta. Eles foram a equipe que desenvolveu a metodologia que sugeriu que as capacidades dos agentes estão dobrando a cada 7 meses, então não acho que isso venha de alguma organização duvidosa ou algo do tipo. Eu só discordo de forma bastante fundamental de pelo menos uma suposição em particular que considero bastante importante para o estudo, e mais ainda, da maneira como isso está sendo divulgado. Mas vamos falar sobre o que o estudo realmente disse antes de eu começar minha crítica. Pesquisadores da Meta, que, aliás, eu nem sei se eles chamam de Meta, é assim que eu chamo. METR, que é uma organização sem fins lucrativos de pesquisa em inteligência artificial, recentemente testou 16 desenvolvedores com o que eles identificaram como habilidades moderadas em inteligência artificial, algo a que voltaremos depois, em centenas de tarefas nas quais eles tinham cerca de 5 anos de experiência. Cada tarefa foi atribuída aleatoriamente para permitir ou não o uso de inteligência artificial. Antes do teste começar, os programadores disseram que acreditavam que a inteligência artificial reduziria o tempo de conclusão em 24%, e depois que terminaram, acreditaram que a inteligência artificial os ajudou a ganhar um aumento de velocidade de 20%, mas os resultados reais, como mencionei, mostraram que a inteligência artificial na verdade os deixou 19% mais lentos. O estudo mostrou uma grande variação de resultados dependendo da complexidade das tarefas. Para tarefas que levam até 1 hora, os desenvolvedores foram basicamente tão rápidos quanto usassem inteligência artificial ou não. O mesmo aconteceu com tarefas extremamente longas, que levavam 7 ou 8 horas. A única faixa em que houve uma grande diferença foi em tarefas moderadamente complexas, que levam entre 1 e 6 horas. Os resultados foram extremamente consistentes, com programadores assistidos por inteligência artificial ficando mais lentos à medida que as tarefas se aproximavam da marca de 2 horas. A programação com e sem inteligência artificial voltou a se igualar conforme a tarefa ficava ainda mais longa, com pouquíssima diferença quando chegavam a 8 horas. O estudo também utilizou gravações de tela para analisar como os programadores usaram seu tempo entre a programação com e sem inteligência artificial. Ao usar inteligência artificial, os pesquisadores perceberam que o tempo gasto programando ativamente, lendo ou pesquisando, testando e depurando, e lidando com o giro e o ambiente diminuiu em todos os casos. A programação ativa e a leitura ou pesquisa foram as atividades que apresentaram as quedas mais acentuadas no tempo gasto. Tempo ocioso ou sobrecarga foi o único fator aumentou usar inteligência artificial. Diferença estava tempo gasto criando prompts e esperando respostas inteligência artificial revisar código gerado. Agora, os pesquisadores agruparam as possíveis causas da desaceleração em 5 categorias. A primeira era que os programadores estavam otimistas quanto à utilidade da inteligência artificial. Em segundo lugar, eles observaram que alguns desenvolvedores já eram familiarizados com a base de código, então a inteligência artificial não tinha muito a acrescentar. Outros trabalhavam em repositórios maiores e complexos, onde a inteligência artificial esbarrava nos limites da janela de contexto. Em quarto, importante, estava a baixa confiabilidade da inteligência artificial. Programadores aceitaram 44% das gerações da inteligência artificial e gastaram 9% limpando o código gerado. E em quinto lugar, e por fim, os desenvolvedores relataram problemas de contexto mais generalizados, em que a inteligência artificial não reconhecia corretamente o repositório. Agora, para fazer justiça, os pesquisadores aqui não estão de forma alguma sugerindo que devemos jogar fora o bebê junto com a água do banho. Há ressalvas por toda parte, qualificações que tentam não exagerar na argumentação. Eles disseram, por exemplo, a desaceleração que observamos não implica que as ferramentas de inteligência artificial atuais não melhorem frequentemente a produtividade dos desenvolvedores. Encontramos evidências de que a alta familiaridade dos desenvolvedores com os repositórios e o tamanho e maturidade dos repositórios contribuem para a desaceleração observada, e esses fatores não se aplicam em muitos contextos de desenvolvimento de software. Então, vamos realmente falar sobre quais poderiam ter sido alguns dos desafios aqui. Antes de tudo, acho totalmente correto reconhecer que este é um tipo diferente de trabalho.
Programar com ferramentas de programação envolve processos totalmente novos, uma ênfase completamente diferente e outros tipos de categorias de trabalho. Um dos desenvolvedores do estudo, Quentin Anthony, na verdade falou sobre isso. Sobre a questão das distrações, ele escreve: é super fácil se distrair no tempo de espera enquanto os LLMs estão gerando. A economia de atenção das redes sociais é brutal, e acho que as pessoas passam 30 minutos rolando o feed enquanto, entre aspas, esperam pela geração de 30 segundos. Tudo o que posso dizer sobre isso é que devemos conhecer nossas próprias armadilhas e tentar usar esse tempo de geração do LLM de forma produtiva. Se a tarefa exige alta concentração, use esse tempo para trabalhar em uma subtarefa ou pensar em perguntas de acompanhamento, mesmo que o modelo acerte sua pergunta de primeira. O que mais eu não entendi? Se a tarefa exige pouca concentração, faça outra pequena tarefa enquanto isso. Como sempre, pequenos passos de higiene digital ajudam com isso. E deixando de lado qualquer foco em intrusões e distrações das redes sociais enquanto você espera uma resposta do prompt, inevitavelmente também haverá uma mudança no tipo de trabalho que você precisa fazer. Talvez você escreva menos código de fato, mas pode acabar gastando mais tempo depurando. Isso foi parte do que os pesquisadores realmente descobriram diretamente. Então, acho que o resumo dessas duas partes, e algo ao qual voltaremos no final, é que programar com ferramentas de inteligência artificial não é simplesmente programar mais rápido. É um novo processo que exige uma nova forma de pensar. Agora, vamos falar sobre os modelos que foram utilizados. Bom, chamar de modelos ruins talvez seja um exagero só para caber na imagem gerada por inteligência artificial aqui, mas este estudo foi realizado no início deste ano. E embora pareça que foi há pouco tempo, todos os modelos que as pessoas usam para programar hoje são muito mais avançados do que os que foram utilizados neste estudo. Theobin Bloom, que trabalha no Lesvron, também participou do estudo e disse: como desenvolvedor no estudo, me impressiona o quanto os modelos evoluíram desde fevereiro, quando participei. Estou tentando lembrar se eu sequer estava usando agentes no início. Certamente, os modelos mais recentes, como o Opus 4, Gemini 2.5 Pro, o 3, conseguem fazer muito mais com menos orientação do que o 3601, e assim por diante. Para mim, sem revisar meus próprios dados neste estudo, eu até poderia acreditar que talvez estivesse sendo desacelerado alguns meses atrás, mas agora é muito mais difícil de acreditar nisso. Agora, Ruben, ou Ruby, como é conhecido, também validou outro ponto que estávamos discutindo, dizendo: sinto que, historicamente, muitos dos meus ganhos de velocidade com inteligência artificial eram anulados pelo fato de que, enquanto um prompt estava rodando, eu acabava olhando outra coisa, Facebook, X, etc. E continuava fazendo isso por muito mais tempo do que o prompt realmente levava para rodar. Descobri há 2 dias que o Cursoft tem, ou agora tem, um recurso que você pode ativar para tocar um sino quando o prompt termina. Espero recuperar muitos dos ganhos de inteligência artificial dessa forma. O ponto é que, embora o 3.5 e o 3.7 Sonnet não sejam modelos ruins, ao contrário do que minha imagem sugere aqui, eles certamente têm um desempenho inferior a todas as ferramentas que temos agora, certo? Isso é antes do Upload Code. Isso é antes do 3. Isso é antes do 2.5. Uma quarta categoria que é incrivelmente importante, e é a mais reconhecida pelos autores, é o contexto baseado em código. Lembre-se, os autores escreveram: encontramos evidências de que a alta familiaridade dos desenvolvedores com os repositórios e o tamanho e maturidade dos repositórios contribuíram para a desaceleração observada, e esses fatores não se aplicam em muitos ambientes de desenvolvimento de software. O colega podcaster de inteligência artificial, Nathan Labens, colocou de forma mais simples: sabe-se que desenvolvedores especialistas trabalhando em grandes bases de código é justamente o cenário onde a inteligência artificial pode ajudar menos. Ambos esses fatores são importantes. O fato de eles estarem trabalhando em grandes bases de código e serem especialistas nessas bases, como Nathan aponta, é um caso de uso um tanto inadequado para algumas dessas ferramentas de codificação com inteligência artificial, o que não significa, de forma alguma, que não seja valioso estudá-los. O que isso significa, e isso é algo que vai permear toda essa análise, é que é muito difícil tirar conclusões gerais sobre todo o campo dos desenvolvedores de software com base nesses 16 que foram estudados. Se você quiser ser generoso com os pesquisadores, não é exatamente isso que eles estão tentando fazer. Mas quando você publica um estudo como esse, sabe que ele vai ganhar repercussão. Agora, o Nathan, no entanto, aponta que há outro aspecto aqui: o fato de se saber que esse não é o melhor caso de uso para codificação com inteligência artificial fez com que os participantes não tivessem tanta experiência prévia com codificação por inteligência artificial, e como ele destaca, não sem razão, considerando o trabalho que eles realizam. E isso nos leva ao maior debate, que é sobre curvas de aprendizado e como classificar esse grupo de desenvolvedores em relação à experiência deles com inteligência artificial. É aqui que surgem algumas das discordâncias mais acaloradas, e onde eu tenho algumas das minhas maiores questões. Agora, eu não estou sozinho nisso. Na verdade, talvez a crítica mais contundente a esse artigo tenha vindo de Ement Chiar. Ement foi um dos cofundadores da Twitch e passou um fim de semana bastante agitado como CEO da OpenAI quando Sam Altman foi deposto.
Ele tweetou: a análise da meta sobre este experimento é extremamente enganosa. Os resultados indicam que pessoas que praticamente nunca usaram ferramentas de inteligência artificial antes são menos produtivas enquanto estão aprendendo a usar as ferramentas, e não dizem nada sobre usuários experientes dessas ferramentas de inteligência artificial. Ement continua: imediatamente achei as afirmações suspeitas porque não batiam com a minha própria experiência trabalhando com pessoas que usavam assistentes de programação. Mas às vezes surgem resultados surpreendentes, então fui investigar. A primeira pergunta: quem eram esses desenvolvedores no estudo que tiveram resultados tão ruins? Ele então citou a metodologia. Recrutamos 16 desenvolvedores experientes de código aberto para trabalhar em 246 tarefas reais em seus próprios repositórios. Então, escreve Ement, eles parecem desenvolvedores de software razoavelmente experientes. Desenvolvedores têm diferentes níveis de experiência com ferramentas de inteligência artificial. 93% já usaram ferramentas como o ChatGPT, mas apenas 44% têm experiência usando o cursor, escreve Ement. Então eles não usaram ferramentas de codificação com inteligência artificial. Eles, já tentaram pedir para um LLM escrever código para eles, mas isso é um tipo de experiência totalmente diferente. Como qualquer um que já usou essas ferramentas pode confirmar, eles afirmam ter uma variedade de experiências com ferramentas de inteligência artificial, mas apenas um único desenvolvedor, dos 16, tinha mais de uma semana de experiência usando o cursor. Eles fazem parecer que há uma variedade ao dividir menos de uma semana em menos de uma hora, de 1 a 10 horas, de 10 a 30 horas e de 30 a 50 horas de experiência. Dada a curva de aprendizado acentuada para usar essas ferramentas de inteligência artificial de forma eficaz, essa divisão revela o que espero ser apenas uma ignorância grosseiramente negligente sobre a realidade, em vez de uma tentativa intencional de enganar. Claro, o único desenvolvedor que realmente tinha mais de uma semana de experiência foi 20% mais rápido, em vez de 20% mais lento. Os autores mencionam esse fato, mas depois dizem: não temos dados suficientes para tirar conclusões sólidas dessa análise, e escondem essa informação na descrição de uma figura em um apêndice. Se os autores do artigo tivessem afirmado: testamos desenvolvedores experientes usando ferramentas de inteligência artificial pela primeira vez e descobrimos que, pelo menos durante a primeira semana, eles foram mais lentos em vez de mais rápidos, isso teria sido uma descoberta moderadamente interessante e verdadeira. Infelizmente, não foi essa afirmação que eles fizeram. Agora, David Ryan, um dos pesquisadores, defendeu a metodologia, respondendo: os desenvolvedores tinham aproximadamente a seguinte experiência prévia com LLMs. 7 dos 16 tinham mais de centenas de horas, 7 dos 16 tinham de 10 a 100 horas, e 2 dos 16 tinham de 1 a 10 horas. Achamos que descrever isso como experiência moderada com inteligência artificial é justo. Agora, na conversa, David disse: acho que vamos ter que concordar em discordar. E, com todo respeito, eu discordo veementemente aqui. Primeiro de tudo, usar o ChatGPT, mesmo para programar, não é a mesma coisa que usar um lead agente dedicado. Segundo, esse não é um período significativo de tempo quando se trata do uso de ferramentas. 40 horas, uma semana de trabalho, não é um tempo moderado para usar uma ferramenta nova, especialmente quando estávamos justamente discutindo o fato de que isso envolve padrões de trabalho totalmente novos. Ement escreveu novamente: está claro que a fonte da discordância é que eu acho que usar o cursor de forma eficaz é uma habilidade distinta de conversar com o GPT enquanto você programa, e espero uma transferência de conhecimento relativamente baixa, enquanto os autores acham que é uma habilidade semelhante e esperam uma transferência muito maior. Quando Megan Kinnaman, da Meta, apontou que os desenvolvedores cujo ID principal já era o cursor antes do experimento também foram, em média, mais lentos, embora menos do que a média do estudo, o desenvolvedor Tyler John observou: isso é útil, mas só há 3 deles. E parece que o mais experiente foi dramaticamente mais rápido. Acho que um estudo com usuários experientes do cursor é necessário para testar essa hipótese. Não sou só eu. O Emeg e alguns comentaristas do Twitter que estão tendo a mesma reação. O programador de inteligência artificial Simon Willison compartilhou seus pensamentos, escrevendo: minha teoria pessoal é que obter um aumento significativo de produtividade com assistentes LLM e ferramentas de inteligência artificial tem uma curva de aprendizado muito mais íngreme do que a maioria das pessoas espera. Vemos um aumento positivo de velocidade para o único desenvolvedor que tem mais de 50 horas de experiência com o cursor, então é plausível que exista um teto de habilidade alto para usar o cursor, de modo que desenvolvedores com experiência significativa veem um aumento positivo de velocidade. Minha intuição aqui é que o estudo demonstra principalmente que a curva de aprendizado no desenvolvimento assistido por inteligência artificial é tão alta que pedir aos desenvolvedores para incorporar isso em seus fluxos de trabalho existentes reduz seu desempenho enquanto eles sobem essa curva de aprendizado. E parte do motivo pelo qual Ement está tão frustrado aqui é algo que, embora esteja fora do controle da Meta, ele acredita que eles deveriam ter previsto, que é como a grande mídia vai amplificar esses resultados. De novo, eu mencionei. A manchete é: estudo mostra que ferramentas de inteligência artificial deixaram desenvolvedores de software open source 19% mais lentos. No Twitter a X inteiro, há gráficos como este aqui da TechJuice. Estudo chocante sugere que ferramentas de codificação com inteligência artificial estão deixando desenvolvedores veteranos 19% mais lentos.
E aí vem a grande mídia. Gigantes da tecnologia como Microsoft e Google estão terceirizando a programação para a inteligência artificial numa tentativa de aumentar a produtividade. Mas pesquisas recentes mostram que essas ferramentas podem não ser tão úteis quanto esperam. Essas são histórias que têm o poder de impactar os mercados de maneiras significativas, apesar de todas essas dúvidas. Agora, é um episódio totalmente diferente discutir qual é a responsabilidade dos pesquisadores diante do potencial de amplificação pela grande mídia. Dado quão incrivelmente politizada a inteligência artificial é e continuará sendo, talvez haja aí uma responsabilidade ainda maior. Mas, como eu disse, isso é meio que assunto para outro programa. O resumo para mim não é que eu ache que o estudo não seja útil. É que, no fim das contas, eu não acho que ele está dizendo o que os pesquisadores acham que está dizendo. Acho que está muito mais próximo do que o Emmett Shear argumentou, que um tipo específico de desenvolvedor, trabalhando em uma base de código específica, com um conjunto limitado de experiências e com esse conjunto particular de ferramentas, enfrentou todo tipo de problema que o deixou temporariamente mais lento do que se não estivesse usando as ferramentas. Então, onde isso nos deixa? Bem, do ponto de vista da pesquisa, há necessidades óbvias de estudos de acompanhamento aqui. Acho que ter desenvolvedores trabalhando em diferentes tipos de bases de código, com diferentes níveis de experiência, e especificamente aqueles que realmente já trabalharam mais profundamente com o cursor ou qualquer outro ID agente, seria um acompanhamento realmente valioso. Ao mesmo tempo, como Simon Willison aponta, medir a produtividade de desenvolvedores é notoriamente difícil. Então, mesmo assim, ainda vamos ter que encarar tudo isso com um certo ceticismo. E, aliás, para dar o devido crédito, parece que a Meta realmente está pensando em expandir o estudo, e espero que isso aconteça. Com certeza vamos divulgar os resultados atualizados no programa assim que saírem. Mas deixando de lado os detalhes e tentando reconhecer o mérito do que o estudo revelou, realmente acredito que isso mostra que precisamos encarar esse trabalho como um tipo diferente de atividade. À medida que mudamos o equilíbrio do chamado a trabalho de programação para longe da digitação e escrita de código propriamente dita, novos tipos de trabalho vão surgir, como depuração e verificação de resultados, e novos desafios, como a gestão do tempo nas redes sociais, vão se tornar ainda mais relevantes. Então, se você é uma empresa tentando entender esses resultados, a pior conclusão possível é dizer, tá vendo? Era tudo só exagero. Acho que vamos simplesmente ignorar essas ferramentas. A melhor conclusão é entender que esses ganhos de produtividade não vêm de graça. Eles exigem uma curva de aprendizado. Eles exigem um trabalho real para reorganizar o trabalho. Quanto mais rápido você começar e quanto mais cedo atingir aquelas horas sérias de prática que parecem fazer toda a diferença, maior a probabilidade de realmente obter esse valor. Não sei por que as pessoas acham que seria diferente. Se você já tentou usar qualquer tipo de software complexo no passado, seja o Salesforce, o Adobe Photoshop ou qualquer outro, você não alcança a maestria rapidamente. Você nem mesmo alcança a competência rapidamente. Ferramentas poderosas, até mesmo ferramentas agentivas, exigem prática. E, se serve de algo, este estudo mostra que não dá para pular essa etapa. Mas olha, se o objetivo era gerar uma conversa, parabéns. Porque isso virou um grande ponto de discussão para toda a comunidade de engenharia de inteligência artificial e além, e isso, no geral, quase sempre é algo positivo. Por enquanto, é isso para o Inteligência Artificial Daily Brief de hoje. Obrigado, como sempre, por ouvir ou assistir, e até a próxima. Valeu!